A paz do Senhor, tudo bem? Eu quero estar te convidando a ficar até o final dessa aula, onde nós estaremos aprendendo sobre as 7 congregações, as 7 igrejas do Apocalipse. Será uma aula para cada congregação, onde nós estaremos aprendendo um pouco. As igrejas essas que são as congregações que estão, cada uma na cidade de Éfeso, outra na cidade de Esmirna, outra na cidade de Pérgamo, outra na cidade de Tiatira, outra na cidade de Sardes, outra na cidade de Filadélfia e a outra na cidade de Laodiceia. Então fique comigo até o final desse vídeo e creio que você estará aprendendo muito. Já aproveita, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para conseguirmos alcançarmos um número maior de pessoas. Que Deus abençoe e vamos lá. Antes de nós estarmos falando sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira congregação, nós precisamos primeiro ver que a Bíblia menciona sobre 2 símbolos. O primeiro símbolo é o símbolo das 7 estrelas. 7 estrelas está relacionado ao líder ou aquele que tem a responsabilidade de enviar a mensagem. Nós conhecemos como os 7 anjos, que a Bíblia vai mencionar também, que é os 7 anjos, 7 estrelas, são o mesmo símbolo. Isso para relacionar aquele que cuida da igreja, que é o pastor. Então, quando nós falamos o anjo da igreja, está falando do pastor, ou a estrela também está falando sobre o pastor. Também tem um candelabro, que são os 7 candelabros que estão na mão de Deus, que quer dizer também a igreja. Então, quando fala candelabro, está falando sobre a igreja que está na mão de Deus. Também está falando na mão direita. Quando ele fala mão direita, está falando sobre uma responsabilidade. Ou seja, Deus aqui está passando uma mensagem sobre aquele que tem a responsabilidade de cuidar da congregação dele. Vamos lá agora para a igreja de Éfeso? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. O que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. E como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos e não são, que descobristes que são mentirosos, e tens suportado e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhastes e não desfalecestes. Todavia, eu tenho algo contra ti, porque deixaste o meu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te e faz primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Nós vemos aqui já de imediato que Jesus faz alguns elogios a essa igreja. Era uma igreja que conhecia a verdade. Eles não deixavam se enganar com qualquer doutrina, tinham coragem para repreender os hereges, portanto que nós vamos ver que Jesus aqui abomina a doutrina dos nicolaítas, que eram alguns hereges, e essa igreja tinha coragem o suficiente para repreender essas doutrinas. Então, se chegasse alguém lá pregando outra mensagem, assim como Paulo disse, se chegar alguém pregando outra mensagem, que seja de anjos, que seja outro evangelho, mas se não for essa, então repreende, porque é anátema. E essa igreja vivia dessa forma. Eles conheciam muito bem a palavra e repreendiam, mas também não negavam o nome de Cristo. O problema deles é que eles perderam o primeiro amor. Isso foi o motivo de Jesus repreender essa igreja, porque eles abandonaram, na verdade, o primeiro amor. Eles eram um povo muito caridoso no início da formação dessa congregação. Porém, eles acabaram se esfriando no amor com Deus. Foi um povo que conhecia muito bem as Escrituras, se doavam para a obra, mas acabaram se perdendo, já não estavam mais contribuindo com os outros irmãos. Já não amavam mais tanto a Deus e não amavam o seu próximo. Como pode alguém amar o seu próximo se não ama a Deus? Então eles pararam de fazer a caridade também, já não faziam caridade para aqueles que precisavam. E acabou que essa igreja foi se esfriando. Nós vamos ver isso no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então nós vamos ver que nessa congregação
o amor deles para com Deus e para com o próximo se esfriou. Eles viam muito também o erro dos outros, o problema dos outros, e acabavam esquecendo dos seus próprios erros. Isso é um erro muito comum de hoje, porque muitas das vezes nós que estamos pregando, ensinando, estamos pecando mais do que aqueles que estão nos ouvindo. Muitas das vezes, por acharmos que estamos certos em tudo que estamos falando, acabamos julgando o outro que está ouvindo. Acabamos colocando fardos mais pesados que às vezes nem nós mesmos conseguimos carregar. Então, por acharmos que estamos certos, às vezes estamos pecando mais ainda porque estamos julgando e querendo colocar um fardo pesado sobre a pessoa que não consegue carregar. Então, nós, antes mesmo de querer corrigir ou exortar um outro, precisamos analisar nossa vida para sabermos até que ponto nós podemos estar trabalhando. Será que vamos aguentar aquilo que estamos falando? Será que não estamos colocando excessos? Será que eu não estou pregando algo também que eu não consigo viver? Então, como essa igreja, eles olhavam o problema dos outros, o amor se esfriou, mas é interessante que eles conheciam a palavra. Eram entendedores, verdadeiros teólogos na palavra. O que adianta nós conhecermos muito da palavra, ter entendimento sobre aquilo que estamos lendo e ensinando, sendo que o amor já afastou do nosso coração? Não adianta conhecer se nós também não praticarmos. Deus é o amor, a palavra dele é o amor. Mas o que adianta conhecer sobre o amor se eu não deixo esse amor também viver dentro de mim? Então devemos ter cuidado para não fazer a obra de Deus de forma errada. Paulo disse a Timóteo no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 4, onde a palavra de Deus ela é boa para exortar, para corrigir. Pregue dentro e fora de tempo. Ou seja, pregue, corrija todo momento que for necessário. Mas devemos ter cuidado e pregar com amor. A palavra de Deus é uma palavra poderosa, mas devemos ter muita sabedoria para estar fazendo menção dela também. Jesus tinha tanto amor para a igreja de Éfeso que ele chama essa igreja ao arrependimento. E logo que ele chama ela ao arrependimento, ele já faz uma promessa também. Ao que vencer, darei de comer da árvore que está no meio do paraíso. Olha que mensagem poderosa e maravilhosa. Porque Jesus ele está chamando ao arrependimento. Ele está dando a oportunidade para aquela igreja se consertar, para ficar numa posição que Jesus estaria se agradando. E a promessa é de se alimentar de algo que só Ele pode entregar. Nós aprendemos com essa lição que nós devemos prestar atenção naquilo que Jesus está falando conosco. Ele está nos dando tempo. Se porventura o seu amor está se esfriando, volte ao foco. Peça ajuda a Jesus Cristo para que você possa estar ali, temente a palavra dele, aprendendo e vivendo tudo aquilo que Jesus ele tem falado com você. Mas é impossível amar a Deus sem amar o nosso irmão, como também é impossível amar o nosso irmão sem amar a Deus. Se isso tem acontecido com você, mais uma vez eu digo, arrependa-se, porque em breve Jesus virá para nos levar para casa. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilha para que possamos tocar em mais corações e vivermos aquilo que Jesus tem para nós. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.